Com o avanço da tecnologia e a popularização das câmeras, cada vez mais surgem por aí filmagens impressionantes e até misteriosas que muitas vezes mostram coisas quase impossíveis de se acreditar, como por exemplo o que apareceu nessa praia, ou nessa reserva da vida selvagem que nós veremos hoje. E a partir de agora nós veremos juntos alguns dos casos mais impressionantes, misteriosos e até assustadores que andam correndo a internet nesse exato momento em busca de respostas. E dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Os 7 mares são repletos de mistérios e curiosidades que deixam qualquer um de cabelo em pé. Mas mesmo sabendo disso, é impossível não se impressionar com uma visão dessas. Assim, do nada, mas do nada mesmo, os banhistas que estavam nessa praia puderam presenciar o momento em que um caranguejo passa surfando em cima de uma água viva. Uma coisa simplesmente inacreditável, que até poderia ser coisa de inteligência artificial. Mas pelo que parece, não é não. Após 8 anos sem neve, enfim uma nevasca caiu sobre o Mississippi nos Estados Unidos. E essa neve chegou trazendo consigo um grande mistério. John McDavis, o autor dessa gravação, conta que saiu para caminhar nas redondezas da sua casa após a nevasca e se surpreendeu ao encontrar essa marca gigantesca de uma mão na neve. Uma marca que, em comparação com a sua própria mão, é absurdamente maior. E não só que a mão, mas que o pé também, algo completamente surreal que não parece pertencer a nenhuma criatura conhecida pela nossa ciência, e que até o momento parece não ter uma explicação. Gravada em um viaduto de Barra Mansa, essa cena ficou curiosamente conhecida como a bicicleta fantasma. Enquanto eu passava pela pista embaixo do viaduto, o autor dessa filmagem ficou com um carrapatão atrás da orelha ao ver essa bike se movendo aparentemente sozinha, como se fosse pilotada por um ciclista fantasma em plena luz do dia. Uma ideia assustadora de fato, mas que na minha humilde opinião não seria o caso não. Apesar de ser impossível de confirmar, eu acho que essa bicicleta aí está presa em cima de algum carro que nós não conseguimos ver, o que dá essa impressão dela estar se movendo sozinha. Mas essa é só a minha opinião. E quanto a você, o que acha? Concorda com essa minha teoria? Tem alguma outra explicação? Ou acredita que pode se tratar de algo sobrenatural, como vem sendo sugerido em algumas páginas de mistérios? Por favor, eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. A noite é capaz de esconder muitas coisas assustadoras e até perigosas, tipo o que esses turistas franceses gravaram no Kansas, Estados Unidos. Oh là là, magnifique! Oh putain, elle est trop belle! J'espère que jusqu'elle touche pas la ville! Oh! Oh là là! Oh! Oh, isto là! Sem saber o que estava esperando por eles no meio do caminho, os turistas seguiam dirigindo por essa estrada, indo direto para um tornado que estava se formando. E o pior só não aconteceu graças aos raios que iluminam o céu e mostram para eles a furada em que eles estavam prestes a se meter. Uma câmera instalada em um cais improvisado é capaz de filmar muita coisa estranha, mas isso aqui definitivamente ninguém espera. Logo de cara, o que mais chama atenção é essa figura medonha em cima do barco. Mas não demora nada para esse outro ser surgir fora dele. Alguém ou alguma coisa que parece estar engatinhando pela lama.
protagonizando um vídeo bem esquisito que, segundo os trabalhadores do local, não tem qualquer explicação, já que eles não fazem ideia de quem poderiam ser essas pessoas. Um detalhe curioso e bem bizarro sobre esse caso é que, ainda segundo os funcionários desse barco, na manhã seguinte, foram encontradas várias pegadas, tanto fora do barco, lá na lama, quanto dentro do barco. E as pegadas dentro do barco estavam sujas de lama, como se, seja lá o que for que estivesse caminhado pela lama, também tivesse entrado no barco. Mas seja lá o que for, nem o vigia noturno que dorme dentro da embarcação viu qualquer coisa, deixando no ar o mistério do que teria acontecido ali e o que são essas coisas que nós vemos na gravação. Enquanto brincava do lado de fora de casa com o cachorro, essa jovem viveu uma experiência sinistra que não consegue explicar. What the fuck? Logo após jogar a bolinha para o cachorro, a mulher dá um grito e corre para dentro de casa. E apesar de não vermos nada, segundo a jovem, nessa hora, uma voz falou alguma coisa incompreensível no pé do seu ouvido. E a princípio, esse era para ser um daqueles casos que a única evidência é a palavra da pessoa, já que na gravação feita pela câmera de segurança, nós não vemos nem ouvimos nada. Mas é nesse ponto que essa história aí vira um mistério ainda maior. Porque, apesar da maioria das pessoas não ouvirem nada quando assistem essa filmagem, algumas outras começaram a comentar que conseguem escutar uma voz sim, no exato momento em que a garota se assusta. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou amplificar o áudio aqui o melhor que eu conseguir. E você aí, vê se você consegue escutar alguma coisa, combinado? Vamos tirar essa dúvida. Mas cuidado com o susto, porque o grito da mulher também vai acabar ficando mais alto por causa da amplificação, beleza? Preparados? Tá aí. As pessoas que dizem ter ouvido uma voz no trecho do vídeo, apesar de concordarem que tem uma voz, nem sempre concordam sobre o que ela diz. Pois enquanto alguns alegam terem ouvido um sussurro gutural pronunciando palavras incompreensíveis, outros já acreditam terem ouvido a voz expulsando a mulher, com uma espécie de grito rouco e abafado. E tem também quem tem ouvido um lamento muito fino, como se fosse uma mulher chorando bem baixinho. Mas e quanto a você? Ouviu alguma coisa? Me conta aqui nos comentários se você ouviu alguma coisa e o que foi, combinado? E se não ouviu, também me diz, pra gente fazer uma média ali de quem escutou e quem não escutou, combinado? O que era para ser apenas um passeio relaxante por um parque nacional australiano se transformou em um grande mistério por causa dessa foto. Já em casa, revendo as imagens feitas desse dia, a filha da mulher que fez essa fotografia percebeu um detalhe meio bizarro na cena e perguntou para sua mãe: quem era essa mulher aqui que aparece na imagem? Uma mulher que definitivamente não está vestindo roupas apropriadas para atravessar uma trilha no meio da floresta, e que, segundo a autora da foto, definitivamente não estava lá na hora, ou pelo menos não estava visível aos seus olhos. Essa curiosa imagem foi registrada no Parque Nacional de Bunya e permanece sem uma explicação de quem era aquela mulher. E sabe quando a filmagem é boa mesmo? Quando uma criatura lendária, uma bem famosa, surge em plena luz do dia ali, bem na frente da câmera. E é esse caso que nós vamos ver agora. Mas primeiro, deixa eu pedir rapidamente a você que não se esqueça de deixar aquele super like aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos para todo mundo ficar conhecendo essas histórias. E se você caiu de paraquedas aqui no canal e está gostando, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que um mistério surgir por aí. E se você quiser dar um apoio ainda maior aqui para o seu amigo, pode fazer isso de duas formas.
que é através do botão Valeu Demais, que é o botão Valeu Demais aqui embaixo, onde seu comentário aparece em destaque nesse vídeo, ou você pode também se tornar membro do canal, onde com uma pequena contribuição você ganha acesso a emojis exclusivos, selos exclusivos, seu nome aparece em destaque nesse vídeo e um agradecimento especial também. Várias vantagens aqui no Universo Inexplicável para você que contribui com esse trabalho, beleza? Muito obrigado e vamos em frente! Já faz bastante tempo que ele não dá as caras por aqui, mas atendendo a pedidos, hoje eu trago mais um impressionante caso sobre o nosso inesquecível Pé de Nós Todos. Essa história começa durante a visita de uma família a um parque nacional do Colorado nos Estados Unidos, onde, enquanto eles filmavam a vista da natureza, isso aqui surgiu bem diante da câmera. Em meio à vegetação, vemos surgir essa figura enorme com o corpo coberto por uma densa pelagem marrom, o que de certa forma nos faz lembrar dos ursos, um animal muito presente naquela região. E apesar dessa ser a possibilidade mais sugerida pelos mais céticos, aqueles que creem na existência do pé grande alegam que essa criatura do vídeo tem uma forma de se movimentar muito mais parecida com a dos primatas do que com a dos ursos, além de passar a sensação de estar caminhando de pé. E como não existem primatas nativos desse tamanho na América do Norte, eles acreditam que possa sim se tratar de uma aparição do lendário Pé Grande. E aí, será que poderia de fato existir verdade por trás dessa lenda tão famosa que já rendeu tantas filmagens por aí? Por favor, me conta a sua opinião aqui nos comentários se você acredita na existência dessa criatura que pode ser tão assustadora quanto a coisa que parece estar devorando uma pessoa que nós falamos nesse vídeo aqui. Até errei o lado de tão bizarro que a coisa é. Eu te convido a dar uma olhada nesse caso agora, eu tenho certeza que você vai se amarrar. E família inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.